Olá, estamos mais uma vez para um episódio de um podcast Conte-me sobre processos. O nosso podcast tem como principal objetivo trazer grandes empresas de diversos segmentos, mas principalmente as empresas de contabilidade, para contar um pouco da sua história, contar a experiência com o empreendedorismo e principalmente como o poder de transformação alcança os seus negócios e os negócios dos seus clientes. Hoje é um episódio muito especial, que eu lutei muito para conseguir, viu? Esse episódio. Porque é com o pessoal da Conap Contabilidade, Assessoria e Planejamento Estratégico. E é um escritório de contabilidade que eu tive a honra de conhecer, que fica localizado em Limoeiro do Norte. Tive a honra de conhecer, não só passando em frente e olhando de fora, mas entrando e sabendo, vendo uma estrutura consolidada de pessoas com responsabilidade, com muita ética e principalmente com um tratamento humanizado na sua forma de liderar, que para mim foi uma grande inspiração. Então hoje é uma grande honra receber aqui comigo o Wesley, o Lucas e a Carla e dizer para vocês já antecipadamente muito obrigada por estarem aqui, por terem disponibilizado o tempo de vocês, otimizado o tempo em vir aqui em Fortaleza e disponibilizar para que a gente possa fazer esse podcast. E aí quero, já abrir, pedindo para que vocês se apresentem um pouco, falei o nome, mas que vocês também se apresentem. Vamos começar aqui pelo Wesley, pode ser? Pode ser. Wesley, por favor. Olá, obrigado pelo convite, finalmente deu certo, diante de tanta correria. Mas meu nome é Wesley, sou sócio-diretor administrativo da Conap, um dos fundadores, juntamente com o Lucas. Então a gente sempre foi um sonho meu de ter um escritório de contabilidade, sempre busquei isso desde o primeiro dia da academia. E aí no longo dessa vida acadêmica, especializações e muito estudo, a gente conheceu o Lucas, meu colega de sala, academia, e tocamos junto esse projeto. Perfeito. Lucas, agora é contigo. Boa tarde a todos, Obrigado pelo convite, Nádia. Eu sou sócio e fundador, Hoje estou como diretor executivo e operacional. E assim, como o Wesley já disse, desde a faculdade, nós já tínhamos essa ideia de abrir um escritório, E não só um escritório, uma empresa de contabilidade. É o que eu costumo falar muito para todo mundo. É diferente, O modelo de escritório de contabilidade, que existe há muito tempo, com o de uma empresa contábil, Que é uma empresa como qualquer outra. Então, assim, agradecer o convite, E vamos bater um papo aqui sobre contabilidade, sobre negócio. E é isso. Perfeito. Carla, vou passar para você. Conte um pouquinho, assim, quem é a Carla? Eu me chamo Carla, A minha história na Conap começou há 4 anos atrás, no departamento pessoal. Eu me recordo muito bem que eu trabalhava em outro segmento, que era o segmento de vendas. E quando eu comecei a estudar, eu sempre soube que eu queria trabalhar no departamento pessoal e na Conap Contabilidade, porque eu já tinha uma amiga minha que trabalhava lá, me falava sobre lá, então eu sempre tive vontade de iniciar lá. Então, eu lembro que várias vezes tinha a divulgação da vaga de emprego, mas era para o contábil ou para o fiscal. Eu dizia, não vou colocar meu currículo agora, porque eu realmente quero entrar lá e quero entrar no departamento pessoal. Então, para resumir, deu certo, entrei, comecei como estagiária, depois fui líder do setor e agora estou na diretoria operacional do escritório. Que bom! E aí fica escutando assim um pouquinho de cada um de vocês e uma coisa que eu disse, inclusive esses dias para os alunos da universidade, entendam que vir para a universidade é uma escola de negócios. O teu sócio pode estar do teu lado. Quando o Wesley disse, rapaz, comecei na academia, aí encontrei o Lucas, sempre quis ter uma empresa, o Lucas também, e deu certo. E aí junto um pouco também com o que a Carla traz, que eu acho que é muito importante a gente ter a questão do propósito, do que é que eu quero. E eu vinha hoje discutindo, inclusive com um perfil, o pessoal pedindo, preciso de gente para trabalhar. E é um perfil que a gente se depara hoje que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que quer ainda. Então, é a oportunidade que surge, nem sempre as pessoas permanecem, porque nem elas sabem o que querem, E aí isso também traz, Carla, acho que uma percepção sobre o perfil da empresa, Porque você tinha uma amiga que trabalhava na Conap, e para você querer trabalhar lá, é porque com certeza
você tinha boas referências e até sua amiga se sentiu feliz em trabalhar, né? Se não fosse bom, você também não ia querer ir para lá, né? E aí, assim, eu quero puxar um pouquinho para vocês poderem contar como foi que surgiu a Conap. Eu sei que foi ali, né? Começou, aí Isso. quero. Mas quem começou? Quem foi que disse, ei, mas bora abrir aqui um escritório, né? Ou não, eu já tenho um cliente, tu tem um também, depois vamos juntar o meu e o teu, vamos ver como é que fica. Como foi que surgiu a Conap? Tipo, quando eu já trabalhava no escritório de contabilidade, né? Assim que eu comecei a academia, uns 6 meses, eu corri atrás logo para entrar no escritório de contabilidade, para me ver como era na prática. E eu já sabendo o que eu queria, que era abrir um escritório, mas não sabia aonde nem como, né? Mas eu já tinha esse objetivo muito claro na minha cabeça. E aí, na academia, né, conheci o Lucas. O Lucas estava com esse corpo aí já. E eu voltei pro meu peso Você colocar a foto do Voltei, antes é. e o depois. Mas é porque eu voltei pro meu peso da época da faculdade, né? Mas você era bem mais magro, mas Lucas, assim, né? mas Não, dizem que, pouca diferença. dizem que quando a sociedade é boa, um dos dois tem que engordar. Igual o casamento, né? Eu Casou, engordei e depois emagreci de novo agora. Olha aí, ó. Foi. E aí a gente conversando, a gente fazendo trabalho junto e começamos a discutir sobre o futuro, né? E ele disse, cara, eu também tenho muita vontade de abrir o escritório. Então, meu irmão também, o irmão dele é contador e aí quer abrir comigo, mas assim, vamos ver como é que fica. E aí a gente fomos discutindo, fomos conversando e ele começou a trabalhar num escritório, ele trabalhava no suporte da Fortes, ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Depois ele foi para um escritório de contabilidade para pegar a parte que eu não fazia. E aí a gente já foi amadurecendo essa ideia. E numa viagem da cidade de Russas para Mossoró, que a gente estudava em Mossoró, a gente fechou o negócio, lacramos lá, só vai ser em Limoeiro, porque é uma região central do Vale de Jaguaribe, e vamos para cima que vai dar certo. E fomos construindo esse sonho. Vocês moravam onde? Eu morava em Morada Nova, Ixi. ele em Quixeré. Pá. Só que Estudava. estudávamos em Mossoró. Mossoró. Não, eu fui embora para Mossoró, morei lá por 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Ele não, já Quixeré, ele ia e voltava de ônibus, né? Todo dia. Depois desse 1 ano e meio, né? Eu entrei na Fortes, né? Estagiei lá na Fortes Mossoró. Só que, como eu trabalhava na Fortes, eu tinha conhecimento de todos os bons escritórios de Mossoró, né? Eu tinha contato com eles diariamente. E tinha um especificamente que se destacava, né? Que era a Cert Contabilidade. Era o Erisberto, o Suélio e Diego na época, né? Eram os sócios. Aliás, era o Erisberto e eles abriram uma filial naquela época em Russas. E meu pai mora em Russas, que é uma cidade que fica a 55 quilômetros de Limoeiro, que é onde é a nossa sede hoje, aliás, 55 quilômetros de Morada Nova e Limoeiro 30, né? E de Quixeré também pertinho ali, 20, 30 também. Então, assim, o que eu pensei? Eles abriram essa filial e surgiu uma vaga lá, né? Anunciaram essa vaga. O que foi que eu pensei? Não, eu quero ir trabalhar lá. Aqui em Mossoró é mais difícil. É mais difícil entrar lá. Mas em Russas, como está começando agora, fica mais fácil. Antes de o que era meu plano? Eu ia pedir uma carta de recomendação na Forte e ia sair. Ia pedir para sair, ia tentar colocar o currículo lá e mandar a carta e tentar ingressar lá. Só que por coincidência o sócio deles de Russas era filho de um amigo do meu pai. Aí encurtou um pouco o caminho, né? Teve a indicação. E deu certo. Então eu deixei de estar morando em Mossoró, né, onde eu fazia faculdade, para ir morar em Russas e fazer o percurso parecido com o do Wesley, né? E voltar todo dia. Para poder ter a oportunidade de realmente estar lá no escritório. Saía do escritório, a gente saía 4h30 da tarde, pegava um ônibus 5, chegava em Mossoró 6h30, né, mais ou menos. 7 horas era a aula, saía 10, 11 horas, ia chegar em casa meia-noite para 1h, todo dia. Estrada ruim, hein? Cheio de buraco. Perdi o ônibus muitas vezes. eu saía de moto, aí às vezes eu tinha que apostar a corrida, ir atrás do ônibus na moto, né? E deixava a moto lá na saída da cidade, no posto. Então, assim, nesse meio tempo, né? O Wesley trabalhava no escritório em Quixeré. Eu saí da Fortes e fui para a Cert Russas. Fiz um treinamento lá em Mossoró. Né, recebi até convite para ficar por lá mesmo, mas não quis, né? Já tinha assumido o compromisso lá com
com o sócio gerente, né, o contador responsável lá, e eu não ia fazer isso, né? Eu tanto queria a vaga, consegui, e depois eu, não, vou ficar em Mossoró, porque é melhor, é mais cômodo para mim, não, vou cumprir meu compromisso. E fui para lá para já assumir a liderança do setor contábil, né? Eu fui o primeiro funcionário lá do contábil, já com a responsabilidade de ser o líder, né? Sim. E com, acho que 8 meses, entre 8 a 12 meses, né? Perto de um ano, surgiu uma vaga lá no fiscal. E essa conversa do qual a gente já estava falando de escritório já estava acontecendo, né? Aí o que é que eu raciocinei, né? Eu já sei o pessoal, porque eu trabalhava na Fortes, né? E lá a demanda, não sei aqui em Fortaleza, mas lá em Mossoró, a maior demanda era de setor pessoal. Eu já sabia fazer uma folha, fui fazer o contábil lá de Gaiato, pegava as atividades da faculdade, tentava fazer na prática lá no sistema. E o fiscal sabia muito pouco, né? Eu gostava muito da parte da área tributária, da parte de planejamento. E entendia isso, mas as obrigações acessórias é chato. Isso, compartilha. Acho que é porque a gente ama tanto a contabilidade, né? Que assim, ó, para falar de imposto, planejamento tributário, buscar uma solução, até vai agora fazer a obrigação acessória. Isso aí eu gosto demais e tenho até uma certa facilidade. Mas para o operacional do fiscal nunca foi comigo. Não, quando eu pegava um suporte do fiscal. Se faz, né? Mas não faz gostando, não. Quando eu pegava, às vezes, um suporte do fiscal, muitas vezes eu tinha que pedir ajuda dos colegas lá, porque é difícil. Assim. Então, o que foi que eu pensei? Vou indicar o Wesley. O Wesley vai para fazer o fiscal, aprender o fiscal, porque ele também era do contábil. Sim. Lá. E então, naquela época, a nossa mente só precisava desses 3 setores, né? Hoje é muita coisa. Você sabe muito bem disso. Mas, assim, desde dessa época da faculdade, quando a gente nem sabia se realmente ia abrir o escritório, mas a gente já, não por expertise ou por ser mais inteligente que os outros, mas pelas oportunidades que foi surgindo e a gente agarrando, já começamos de forma estratégica, né? Né? Não, a gente entrou no escritório já, pelo menos o básico, sabendo pelo menos o básico da operação. O resto foi na peia mesmo, né? Aprender a abrir empresa, a Jusec, naquela época era muito ruim, ainda dar uma entrada manual. Uma entrada manual. Hoje é uma beleza. O processo numa capa. Quando era rejeitado, tinha que torcer para cair na mão do mesmo fiscal. E tinha uma lote que entregava em Russas. Só vinha uma lote por semana para Fortaleza para finalizar o processo. Era um absurdo. Você ficava naquela apreensão. Meu Deus, será que vai dar certo? A unidade de Russas era só para receber os processos. Isso. A única coisa que fazia lá era tirar a certidão simplificada e específica. Meu Deus. Aí ele recebia o malote, seu evangelista, eu não lembro o nome dele, e mandava para Fortaleza. Então, assim, a gente tinha toda a base do escritório pessoal, contábil e fiscal um pouco já bem definido. Só que até aí a gente não sabia onde abrir. A gente fala Limoeira porque a gente não sabia ainda como. E aí eu fiz meu TCC foi uma pesquisa de mercado, ainda me lembro o tema, era uma pesquisa sobre planejamento e estratégia em escritório de contabilidade. Já estava fazendo plano de negócio. Mas na verdade não foi essa a intenção, né? Meu foco era... Tudo, né? Já estava tudo planejado. Desde a faculdade. Rapaz, não foi intenção, mas... Planejamento não faltou, desde a faculdade. Não foi intenção, não, mas serviu. Eu fiz planejamento tributário, né? Já aplicando em empresas da atividade que a gente já fazia lá. Era padaria. Eu quis fazer cerâmica, né? Mas quando o professor disse que o mínimo da amostra que eu tinha que ter, aí eu desisti, porque lá na região tem mais de 100. Era bastante. Tem mais de 100. Aí ele disse que eu tinha que fazer pelo menos, se não me engano, era 70%, ou era 60%, não lembro. Era uma margem de confiabilidade. Era uma margem de confiabilidade, eu acho que era entre 60% e 70%, não lembro muito bem, mas aí ficou inviável. Quase que eu não consigo... 6 das 8 padarias que tinha na cidade. Meu Deus. Porque às vezes o coletar dono... dados é mais complexo. Porque às vezes o dono autorizava, mas o pessoal, os colegas contadores, né, não queriam passar informação, ou tinha algum receio, que eu entendo, né? E aí minha pesquisa, agradeço até na época, a delegada era Zumira, ela me recebeu super bem no escritório dela, disse, meu filho, a gente vai combinar para ir uma tarde visitar os escritórios de Limoeiro, depois fui para Quixeré, depois fui para Russas, e a gente tinha um questionário que era especificamente sobre pesquisa de posicionamento estratégico dos escritórios, como é que eles pensavam. Quando a gente finalizou esse TCC, né, meu orientador é Maurílio, quero até agradecer a Maurílio, que é um professor que marcou a minha história, né? E aí, quando a gente finalizou o TCC, que eu vi, né, aqueles dados, a gente começou a discutir a possibilidade de Limoeiro
pela questão. E não era porque tinha pouco escritório de contabilidade, que na época tinha mais de 28 escritórios de contabilidade em Limoeiro. Hoje tem bem mais. Então, assim, teve toda a questão geográfica e pelo posicionamento estratégico dos escritórios. Né? Então, disse assim, caramba, então pode ser uma oportunidade de a gente ingressar aqui e fazer o nosso trabalho. Então, assim, foi por aí. Muito procurado, foi muito trabalhoso. E essa questão aí da quantidade de escritórios, só para o pessoal, né, que está assistindo ter uma noção, a Limoeiro tem 28, né? A gente for comparar com Fortaleza, aí é mínimo, né? Mas lá, por exemplo, Limoeiro tem em média 60 a 70 mil habitantes. Morada Nova também, Russas também. Aí Xeré, Tabuleiro já é menor, né? De 30 para baixo. Enquanto Limoeiro tinha 28, Morada Nova, do mesmo tamanho, tinha 12. Russas, 15. Quixeré só tinha dois, né? 2. E Tabuleiro era nessa média também de 8, né? Então, hoje Limoeiro acho que já está chegando em 40 ali, né? Na casa dos 40 escritórios. Então, a concorrência era muito maior. Aí, por que, Lucas? Você e o Wesley acabaram indo para lá? 2 motivos, né? A questão geográfica também. Né? Limoeiro é central. Sim. De Morada Nova para Russas, dá 50 quilômetros. De Limoeiro para Morada Nova, 33. Mas, enfim, Tabuleiro também, todos ficam mais distantes um do outro. Mas Limoeiro é perto de todos. Limoeiro dá 30 para Morada Nova, 30 para Russas, 14 para Tabuleiro, 15 para Quixeré. Então era central. E, de acordo com o TCC do Wesley, né, com a pesquisa, a maioria, a grande maioria mesmo, não trabalhava ou não queria trabalhar com lucro real e não fazia planejamento tributário, que era esse o nosso objetivo. Esse o nosso objetivo, esse o nosso foco principal, né? Também, né? Porque isso, a janela ali, aqui dá para poder entrar. E a grande demanda da época, né? Há quase 10 anos atrás. Hoje não, hoje muita gente faz real, muita gente faz planejamento, hoje já está uma coisa comum. Né? E traz até hoje, se a gente olhar, acho que a gente tem que começar a buscar outras possibilidades até para esse diferencial desse posicionamento estratégico, porque a gente escuta muito e vê muitas empresas falar sobre posicionamento estratégico, a gente vê muito falar sobre brand, sobre marca, sobre marketing, sobre vendas, e parece que durante um bom tempo as empresas, escritórios de contabilidade eram um pouco alheio a tudo isso. Parecia que tudo só tinha que acontecer porque alguém indicou, porque... Eu lembro que quando eu comecei, eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Eu venho de uma família de contadores também. E o meu pai tem contabilidade, escritório de contabilidade no interior. E durante um bom tempo, o único escritório de contabilidade, tá certo, a cidade é bem menor do que Limoeiro, mas era o único escritório de contabilidade da cidade. E durante um tempo a gente até brincava, papai, concorrência do senhor é só com o senhor bem, faça o trabalho direito que dá certo, né? É você contra você, né? Só que aí ele expande, ele está em Porteiras, mas ele tem Abaiara, ele tem Brejo Santo, ele tem Jati, ele tem Penaforte, ele tem Juazeiro, e a gente já começa a ver um leque muito maior, mas uma coisa que a gente discute hoje, meu pai não é mais assim, o responsável pelo escritório, o meu irmão mais novo é o responsável. Família de contadores mesmo. Família de contadores. Meu irmão aqui também é contador. E papai hoje virou funcionário. Ele não quer mais ter essa dor de cabeça, mas ele também não quer deixar de trabalhar. Ele cuida do departamento pessoal. E ele é funcionário do escritório que o meu irmão, com a minha cunhada, é quem toca lá no interior. A gente diz que o único herdeiro da família é o irmão mais novo que está lá. Né? É o único herdeiro. Mas é uma outra forma. E é uma outra forma até para o meu pai entender e aceitar toda a questão do posicionamento estratégico, desde a estrutura do escritório, em como ele vai organizar, em como ele vai receber um cliente, porque era totalmente diferente da forma como ele atuava. A forma da automação. O meu pai, esses dias eu estava conversando com ele e literalmente reclamando dele, porque eu liguei, estava ele e a minha mãe em Abaiara, recolhendo documento. Disse, papai, qual é o contador que vai recolher documento, papai? Pelo amor de Deus, isso está na nuvem. Se o senhor quiser no sistema, o próprio cliente pode mandar. E ele disse, minha filha, a automação é maravilhoso, mas tem uma coisa que eu não abro mão, é o olho a olho com o meu cliente.
E aí ele disse assim, não, papai, tudo bem, o senhor tem razão. Porque é uma coisa que eu também defendo muito e acho que foi uma das coisas que a gente discutiu. Vai lá no cliente e ensina para o cliente como fazer. Vai lá e diz que não está certo. Capacita o cliente para que tu receba as informações da melhor forma. E aí o meu pai, dentro da percepção dele, com seus 66 anos de idade, uma forma que ele tem de ir para os pequenos, para os médios e grandes clientes que ele tem, dizer nem que eu vá para recolher o documento. Tem documento que eu já tenho, porque eu já puxei aqui, anotou esses casos tudinho, mas o cliente tem que ter a percepção e a sensação de que eu estou indo lá. Se eu não for, ele pensa que eu não estou mais atendendo. E a gente olha para esses posicionamentos estratégicos, que acho que o momento que a gente está agora pede diferenciais, que a gente precisa saber como fazer. Se vocês tiverem uma pesquisa, que era uma pesquisa acadêmica de TCC lá em 2010, que disse, opa, aqui a gente pode atuar. E a gente não precisa, né, inventar roda, a gente pode ver como melhorar essa roda ou que colocar para que ela funcione melhor, mas a gente precisa olhar para isso com as tendências que nós temos hoje. Com certeza. E isso envolve, porque eu imagino que no início tenham sido vocês dois, mas hoje a Conap não é só o Lucas e o Wesley. Né? São quantas pessoas na Conap hoje? Hoje nós estamos com 22 pessoas, né? 22 em Limoeiro e estamos construindo aqui em Fortaleza a unidade da Conap, que já estamos com 2 pessoas, mas já estamos buscando recrutar mais gente. Então, assim, basicamente hoje estamos com essa quantidade de pessoas. Né? E como foi esse processo de vocês poderem agregar essas pessoas? Porque, assim, começou com um sonho, né? Um sonho que... Uma parceria, porque assim, é uma grande parceria quando você diz assim, cara, eu já estou no escritório, eu estou em uma empresa que me dá uma possibilidade de saber, inclusive, problemas de clientes, porque eu estou ali no suporte. Eu digo que é uma escola maravilhosa passar por essas empresas de sistemas que tem a questão de suporte. Juntou, vem para cá que tu aprende isso, pronto, e a gente consegue desenvolver. Mas aí não são mais só vocês. Como foi o pessoal chegando na empresa? Foi muito difícil, né? Foi 3 anos praticamente atrás de cliente correndo. Nós não era da cidade. Ele era de Morada Nova, veio do Quixeré. Não conhecia ninguém. Assim, ó, chegou agora. Eu não sei se vocês passaram pelo que eu passei, porque o pessoal disse, uma menina velha dessa. Até uma menina demais. velha. Demais. Menina velha. Eu dizia, meu Deus do céu. A gente sofreu muito com isso. Tipo, vocês são 2 meninos. Vocês realmente sabem disso? Já teve cliente que questionou. A gente teve que se posicionar uma vez numa reunião. A gente levantou, olhou no olho do cliente e disse assim, ó, louco por o cliente. O honorário do cliente pagava o aluguel da sala. Sempre pequeno, mas pensamento grande. Sim. Sempre foi na unidade onde você conhece lá. E aí a gente olhou no olho dele e disse assim, olha, a gente tanto entende como se responsabiliza por qualquer ônus que ocorrer nesse processo. Foi onde fechou esse primeiro cliente com a gente. Mas foi 3 anos de muito sacrifício. De abrir mão de muita coisa. Muitas vezes a gente ia para lá, não tinha o que fazer, mas estava cumprindo horário. Perfeito. Então, assim, nem central de ar tinha. Então, o ventilador foi a mãe do Lucas que deu. Se a gente ligasse o ventilador, varra os papel tudo. Ainda tem aquele ventilador da Conap? Não, tem mais não. Que pena. Como fala o pessoal da nossa região, né? Deu de gaiato, né? Começou com gaiato mesmo. Ao invés de alugar uma salazinha de 200, 300 reais, a gente já foi lá para um prédio comercial, mas também visando que os vizinhos poderiam ser clientes, né? Que eram 8 salas. O objetivo era esse. O objetivo era esse, né? Todo mundo aqui quer ser nosso cliente, já paga o aluguel. Pronto, olha aí, eu já tenho aqui 8 clientes pra gente. No início não deu muito certo, não, porque eu acho que hoje não, tá lotado lá todas as salas, mas passou ali uns 3, 4 anos. Passou. Praticamente com a nossa sala e mais 1, 2, aí entrava saía. Agora, depois de 7, 8 anos, foi que o prédio lá veio lotar mesmo e nunca mais vagou sala, né? Mas a gente já entrou dando uma de gaiato, alugando uma sala mais cara, mas também, né, visando a questão do local. Inclusive, esse cliente que o Wesley citou, que foi nosso primeiro grande cliente da região, foi para lá, porque a empresa era em frente, né? Ele foi lá, ele estava fazendo uma pesquisa, ele já tinha ido em 5 escritórios com esse problema. E a gente deu a solução. E ele andava com o advogado, né? E o advogado não tinha dado a solução, não. Deu a solução e ainda se responsabilizou. Se não der certo, a gente arca. Pois e ele... De gaiato mesmo. Gaiato corajoso, viu? Vocês não têm noção. Quando ele fechou com a gente, como foi a festa, só eu e Lucas dentro desse escritório. Assim, eu fico todo arrupiado, porque assim... Aqui, eu também, ó. Foi muito difícil. A gente sabe como... A gente sabe com a gente até hoje. Tá com a gente até hoje. Ele tinha 38 anos com a antiga contabilidade. 38 anos. 38 anos. É uma das empresas mais antigas lá de Limoeiro do Norte.
E assim, claro, a gente garantiu, mas também sabia o que é que estava falando. Esse processo que foi feito lá, que deu a solução para ele, eu já tinha visto 300 não, exagero, mas 10, 20 empresas fazer o procedimento no sistema, mas que, como a gente fazia no sistema, sabia qual era a legalidade do que estava sendo feito, né? Então, a gente também não deu uma garantia leviana, né? A gente tinha segurança e certeza do que estava fazendo, né? Ele só precisava entender e aceitar, né? Sim, sim. Aí ele olhou pro advogado, e aí, o que você me diz? O advogado disse, pode fazer. Os cabas são corajosos. Foi assim, foi esse dia. E foi esse justo que disse, olhou assim pra gente mesmo na lata. Vocês sabem disso mesmo. Tá certo mesmo. Porque eu não tô acreditando muito, não. Aí foi o Wesley, passou a legislação e tal. O advogado, né, viu que tinha algum fundamento, aí deu certo. Que bom. E aí, quando o pessoal foi chegando, como foi? Porque aí foi começando cliente e os colaboradores. Sim. Aí daqui a pouco até chegar na contratação da Micarla. Pronto, é quando a gente fechou o primeiro... A gente fazia tudo. A gente vendia... Ia para até jogar tênis, porque tinha os possíveis clientes lá, mas não jogava nada. Só ia estar lá no meio. Isso é muito bom. bom. Faz o quê? Não, eu tenho escola de contabilidade, aqui meu cartão. Mas nunca conseguimos também, não. Mas a gente tava lá no meio. Pelo menos lá frequentando, a gente foi umas duas vezes. Quem é visto é lembrado, quem é visto é lembrado, viu? A gente não tinha transporte, eu tinha uma bis 100 azul. Muitas vezes a gente saía para reunião de bis, deixava... Claro, o contador de bis não vende, né? Infelizmente tinha essa imagem. Deixava a bis na esquina e ia de pé. E aí é qualquer profissão. É qualquer profissão. Infelizmente tem a questão da imagem. Isso aí é uma coisa que você inicia, né, por baixo e vai esperando. Né? E também, assim, eu digo que seria muita negligência a gente dizer que isso é besteira. Não é. Não é. O que eu digo também, às vezes, quando eu falo assim, a questão da mulher em cargo em posicionamentos estratégicos. Né? A contabilidade, hoje mesmo a gente estava numa reunião e nós temos no estado do Ceará 7.000 contadores homens e 5.000 mulheres. Né? E a gente fica sempre acompanhando esse número também, mas é uma realidade, que eu digo, nós já temos um posicionamento, temos uma fala, temos um direito à fala, mas não vou negligenciar e dizer para vocês que é tudo lindo, maravilhoso. Se chegar aqui, vamos conversar. Muitas vezes o cliente, se eu tiver... Já aconteceu várias vezes. Estivéssemos aqui, eu e o Wesley, numa reunião, o cliente fez uma pergunta, eu respondi, mas ele direciona para o Wesley porque ele quer a confirmação. E isso é algo que não para, enquanto mulher, dizer, não, coitadinha. Não, mas é uma coisa que eu preciso reconhecer que existe, mas isso não me diminui nem tira minha validade no que eu sei e no que eu consigo entregar. É a mesma coisa quando a gente fala na questão da imagem, em como chega, em como se coloca, em como fala. Não dá para negar, existe um diferencial. Tem um colega que ele disse, Nádia, eu era vendedor de sapato. E aí tive a chance de ir para o departamento pessoal da loja, uma rede de venda de calçados para o departamento pessoal. E eu, no início, comecei a ir assim como eu ficava na frente de loja vendendo sapato. Um belo dia, eu saí de casa, botei uma blusa de manga, botei uma calça, só botar uma gravata. Cheguei lá, todo mundo fez chacota comigo. Continuei, porque eu estava indo para o escritório. Depois eu comecei a perceber que as pessoas estavam me tratando de uma forma diferente. E não era por nada, não. Era pela forma como eu estava vestida. Então, não tem como a gente negligenciar e dizer assim, se eu chegasse lá de bis, rapaz... Não fechar, não. Deixava a bis lá na esquina. E de pé. E a pé. Inclusive, uma sugestão que eu dei, né, a eles para o Momento UP, é a gente levar uma palestra de imagem pessoal, porque é muito interessante. E assim, o Elinade, é algo que está enraizado na gente, infelizmente. Um exemplo, no momento da entrevista também, não é que você vai julgar uma roupa ou uma aparência, mas quando a pessoa chega, né, no modelo, numa roupa mais social, lógico que isso dá um impacto melhor assim que aquela pessoa entra na porta. Então, isso influencia. A gente pode dizer que não influencia porque... Nem que a gente mude de ideia depois de 30 minutos conversando. Isso, mas a primeira impressão, ela fica e ela nasce. Isso é verdade. Não tem como negar. E os clientes notam. Os clientes reparam nisso. Né? Tanto que a gente já recebe elogio, né? O pessoal diz, rapaz, na Conap, o pessoal só tem gente bonita. É porque todo mundo vai, né? Bem alinhado, bem direitinho. E é uma coisa que eu percebi é como se eles tivessem um padrão lá. Na forma como as pessoas vão falar, na forma como ela vai atender. Parece assim que é combinado, mas isso é cultura, né? Que vocês repassam. Eu sei que não nasceu de um dia
para o outro, que muitas vezes tem que ir lá e tem que insistir, esse é nosso modelo, esse é nosso modelo. E às vezes eu tenho, né, algumas empresas que eu atendo que pensam, não tem mais jeito. Eu disse, meu amigo, então a gente vai até a terceira instância. Depois disso, você não se adaptou ao modelo, cara, troca. Erra, mas erra rápido. E é algo que acontece em toda empresa, né? A gente mesmo, né? A gente percebe que quando tá ali Descansa um pouco. descansando, aí a gente já lembra de, não, a gente tem que reforçar isso daqui. Porque se não tiver, é aquilo que você falou, né? Ser humano, você tem que falar primeira, segunda, E terceira. principalmente todo mundo é adulto. Então, tipo, a Micarla, ela faz o processo de integração e tem um manual de integração. Lá ele já deixa muito claro o objetivo, como é que tem que se comportar, qual é o tipo de roupa que tem que usar na semana. De sexta-feira a gente tem um jeitinho lá. Claro, tem um padrão de se vestir, mas é liberada a questão da fosse faixa. livre, né? Isso. Como fosse livre, mas... Então, já é tudo muito esclarecido, então não tem o que discutir. Que é combinado não sai caro. Isso. Combinado não sai caro. Mas quem foi a primeira pessoa que foi Sim. contratada? E voltando essa questão da equipe, né? A formação, a gente iniciou, pegou esse cliente grande, depois veio um supermercado, que aí é um negócio mais pesado. Com emoção. Aí contratamos um ex-colega, de escritório, né? Que trabalhava com a gente no fiscal, lá na CERT, né? Aí, com aquela ilusão de que, né, na nossa cabeça, não, vamos contratar uma pessoa no fiscal e ele vai chegar lá e vai desenrolar. E nós não vamos mais se preocupar com o fiscal. Foi aí onde... Foi aí onde pesou. A gente ri pra não chorar, né? Porque... nesse caminho todo percorrido, o setor fiscal é o campeão de problemas, né? Não tem para onde correr, né? O setor pessoal tem muito problema, claro, obviamente. É o pessoal. O segundo é o pessoal, o contábil... O contábil sofre, mas muita coisa já foi resolvida no fiscal e no DP, aí chega pra gente já de uma forma... O contábil, no contexto geral, é o que mais sofre, mas é o que menos tem, digamos assim, não é nem que cobrança, né? É o que menos tem pressão. Pronto, a faca no pescoço demora um pouquinho mais para chegar nele. Isso, demora mais. Né? O pessoal não. Todo dia, 30 dias, 5 dias, 15, tá ali, tem que entregar, tem que fazer as entregas. Fora as demandas do dia a dia, que são demais. O fiscal, a mesma coisa. Chegou ali os prazos das obrigações acessórias, dos impostos, chegou, tem que estar entregue. O contábil tem que entregar, claro. Mas é aquela coisa que é o setor mais dependioso do cliente, né? Sim. Então também não tem como a gente fazer milagre. Como é que eu vou lançar um documento que nunca chegou para mim? É o que a gente conversava, né? É o que a gente conversava. Estamos olhando aqui pro funcionamento, pro desempenho. O que é nosso, a gente vai garantir que aconteça da melhor forma. O que depende do outro, aí a gente vai tentar fazer com que ele cumpra. Mas compete ao outro, não é a gente, né? Então, assim, iniciou, né, com esse rapaz no fiscal, depois contratamos uma estagiária pro pessoal. Deu certo ali por um período, né? Assim, é aquela questão. Quando você se contrata, né? Quando você faz uma contratação sem processo, que não tinha processo, né? A gente nem sabia o que era um processo. Hoje a gente sabe, né? Aprendemos da forma dolorosa e também com capacitação, né? Das duas formas. Mas, enfim, a gente não... Aliás, a maioria das empresas hoje não sabe contratar, né? Isso é fato. Não sabe contratar e muitos não querem investir em quem saiba contratar. E até saber, porque às vezes também existe uma grande dificuldade nesse processo de contratação em você saber separar aquilo que você quer porque a pessoa parece ser legal e aquilo que você precisa para que entregue o que tem que ser entregue. E às vezes é como se a emoção se misturasse no momento de contratação e eu esqueço de olhar para comportamento, eu esqueço de olhar para competências e eu só penso de que não, mas a pessoa foi tão legal, não, mas a pessoa falou tão bonito, eu acho que vai ser... Às vezes a pessoa falou tão bonito. Falou tão mas bonito. Às vezes... Mas bote lá. Eu já tenho, inclusive, defendido quando o pessoal diz assim, Nádia, eu estou pensando numa contratação. Pronto. Nádia, gostei, a pessoa se apresentou tão bem, a gente faz, né, o teste, vamos ver a parte comportamental. Ó, deu isso aqui. Pronto, vamos testar? Vamos fazer o seguinte, convide a pessoa para viver uma experiência na sua empresa, dentro do setor, porque você tem um outro ponto que você tem que olhar, como é que ela vai se colocar com todos.
do setor não vai trabalhar só, não vai ser só ela o computador. Talvez alguns gostariam muito que fosse assim, né? Só eu o computador, pronto. Mas você vai trabalhar em comunidade. Como vai ser essa pessoa chegando no setor? E aí quando o setor que já está funcionando, está tudo acontecendo, chegou alguém que não consegue se encaixar, muitas vezes você tem que tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer agora? Vou permanecer só com essa pessoa? Eu vou desestruturar uma equipe inteira porque alguém chegou? Então já tem um dito, convida a pessoa, pede para ela passar 3 dias, nem que você paga a diária dessa pessoa, a passagem, a alimentação, para ela ficar 3 dias dentro da tua empresa com um contrato pré-acordado, dizendo que está numa fase de vivência dentro da empresa. E aí você vê, isso serve para os dois, isso serve para quem está contratando, isso serve para quem está sendo contratado. Sim. Porque às vezes também a gente apresenta a empresa, tudo lindo, maravilhoso. É verdade. A empresa dos meus sonhos. Aí quando a pessoa entra, acho que essa cultura não vai bater muito com a minha. Saia. Você não vai ser feliz. E aí você vai atrapalhar um CNPJ e vai atrapalhar o seu CPF. Saia também. Eu acho que isso é uma lealdade para os dois, né? Eu costumo dizer também que é muito interessante que uma pessoa sai pela porta da frente. Né? Sem nenhum problema, seja conversado, tudo certinho. Eu acho que isso é importante. A questão do CPF, como você bem colocou. Então, quando a pessoa sai pela porta da frente, beleza, né? A gente pode indicar para um colega, porque às vezes não funciona na sua empresa, mas pode funcionar do colega, pode funcionar de um cliente. Às vezes aconteceu já várias vezes. Infelizmente, um colaborador da gente não bateu lá, saiu, e aí o cliente, fulano de tal, vi que trabalhou aí na Conap, o que foi que aconteceu? A gente é muito sincero, olha, é uma pessoa responsável, comprou a hora direitinho, talvez por algum detalhe ele não gostou de fazer esse serviço, possa ser que aí dê certo. Então, isso é importante. Né? Dentro desse processo assim, que vocês vivenciaram nessa construção, hoje vocês estão com 22 colaboradores, 22 só lá em Limoeiro, isso, né? Mais 2 aqui em Fortaleza. Acho que foi agora em 2025 que vocês... Eu lembro que agora, no iníciozinho do ano, vocês já falavam da questão de expandir para cá, estavam, né? Toda essa construção. Deu certo, já estão aqui em Fortaleza. Depois eu quero que vocês passem também o endereço, né, de onde é a nova sede do escritório de vocês. Mas, como essa construção, assim, eu vi o processo da Conap. A gente discutiu muito sobre a questão dos processos da Conap. Mas existe algo que é a cultura e que eu acho que quando a gente começa a expandir para outros locais, é como se vocês estivessem quase fazendo uma franquia da Conap aqui, né? A Conap que está lá... Precisa ser a Conap que tem aqui. Porque se um dia um cliente de vocês lá quiserem abrir uma empresa aqui, ele tem que perceber a marca, a essência de vocês, e isso é na forma como as pessoas atendem, isso é na forma como eles respondem aos chamados, dentro dos prazos, né, que tem que ser ligeiro para responder, dentro dos nossos valores, o cliente tem que ter um atendimento de excelência, com tempestividade. Como é para vocês a construção disso em locais bem distantes, que não é de Russas para Limoeiro, viu? Não é de Russas para Limoeiro. Eu tive essa percepção na contratação. Assim, eu nem pensei sobre isso, mas é meio que fica de uma forma inconsciente. Assim, eu quero buscar uma pessoa que tem o nosso perfil. Como eu já conheço muito bem, a gente foi contratar uma pessoa para o departamento pessoal. Então, eu já conheço muito bem o perfil das meninas que trabalham no departamento pessoal e como é que a gente trabalha, entrega as demandas, os processos que já estão desenhados. Então, na contratação, a primeira coisa que eu pensei, eu quero uma pessoa com o nosso perfil, que seja uma pessoa comunicativa, que seja uma pessoa que realmente tem interesse, que tenha vontade de entregar resultado. Então, foi a primeira ideia que veio na cabeça. Assim, é como se ela vier trabalhar aqui com a gente, com essas 3 pessoas, ela vai dar super certo com a equipe, vai trabalhar super bem aqui dentro dos nossos processos. E deu certo? Deu certo. Tá dando certo. Porque assim, quando não é muito a minha praia, né? Mas eu sempre participo também das contratações. Mas quando você tem, né, vários perfis, né? Que não são só esses 24, né? Que 24. Nós temos hoje. São os vários que também já passou, né? A gente não tem uma rotatividade muito grande, mas já passou muita gente, né? Sim. Pela Conap. Então, assim... nós temos vários perfis bons que a gente já consegue identificar, parecidos, né? Temos embora banco, né? Embora muitas vezes você possa se enganar, mas você, depois de fazer várias entrevistas, né? Que a gente já fez muitas,
Você vai começando a ter a percepção. Principalmente eu, porque eu fico mais calado. Observa mais. Micaela faz todas as perguntas, praticamente. O Wesley também pergunta muito. E eu pergunto, mas bem menos e observo. Eu gosto muito de observar. Então, quando eles vão perguntando, fazendo as perguntas da entrevista e a pessoa vai falando, eu fico observando. Então, é como a gente estava conversando aqui. Muita coisa que ela diz, às vezes não condiz, né, com a... eu gosto muito do setor pessoal. Eu gosto muito do setor fiscal. A gente pergunta, né, qual que você se identifica mais. Mas quando a gente vai olhar no currículo, ele não trabalhou em canto nenhum. Né? Só da faculdade ele não tem, que a gente já passou por isso, nós não temos como dizer que se identifica mais com tal setor. Eu posso dizer que eu gosto muito da contabilidade, porque é o que a gente aprende mais na teoria lá. Então, quando a gente vai tendo esses filtros do perfil, quando você contrata um funcionário muito bom, você fica esperando na próxima entrevista achar alguém parecido. Uhum. Quando você vê ali uma pessoa muito perdida, com uma coisa... Eu nunca mais falei nisso, mas vou falar. Quando a gente pergunta sobre os pontos negativos e a pessoa diz que é perfeccionista, eu já desanimo logo. Já desanimo logo. E também, a maioria coloca um defeito como uma qualidade. Né? Aliás, ele coloca uma qualidade, né, dessa forma, como se fosse um defeito. Como se fosse pejorativo, né? Eu tô para ver ainda, é difícil. Ou então, alguns assim, não sabia responder muito bem, aí eu entendo, alguns falavam ali, pelo menos um, aí beleza, mas tinha gente que falava ali 2, 3 pontos negativos. Isso não é ponto negativo, não. Isso é qualidade. Ele tá falando de outra forma, né, que traveste de defeito, mas é uma qualidade. Aí eu já desanimava logo. Então, assim, vai criando essa percepção diferente do que a gente estava falando aqui no início. Contratamos por amizade. Primeira contratação. Aí não deu muito certo. Depois por indicação. Aí, você mencionou aí aquela questão do teste. Agora, eu lembrei disso, nem estava lembrando mais, mas a gente fez isso. Depois de um tempo, como já tinha tido alguns erros de contratação, a gente chamava, principalmente quando era estagiário, a gente chamava para passar uma semana, 5 dias. Né? Da mesma forma, fazia o contrato 5 dias. Até porque também para explorar essa questão dos setores. Você acha que gosta do fiscal, você vai lá para o fiscal, mas às vezes você pode não se identificar. E não tem condição. Se você não se identificar com o setor, se você não gostar ali do fiscal, do pessoal, do contábil, qualquer que seja, você não vai desenvolver bem. Tem que ser uma pessoa acima da média. Que tem. Hoje a gente tem vários colaboradores que eu acho que se colocasse em qualquer setor, ele faria. A Micaela é um caso. Né? Mas tem mais outros lá que a gente sabe, essa pessoa aqui, se fosse para o pessoal, teria dado certo. Se fosse para o fiscal, para o contato, teria dado certo. Mas aí tem essa questão de ver, acompanhar, saber se ela está tendo facilidade ou não, de aprender aquela rotina do setor. Para que às vezes a gente já teve também casos de mudar de setor e a pessoa dar certo no outro setor. Hoje, então é um negócio relativo. Hoje quais são os setores que tem na Conab? Hoje a gente tem os tradicionais, né? Contábil, fiscal e pessoal, legalização, marketing, financeiro. Certo. Então hoje a gente tem esse departamento. Diretoria é composto por essas 3 pessoas, né? Então a Micaela, ela faz parte de RH, juntamento administrativo também junto comigo, e também dá um suporte no operacional com o Lucas. Então ela faz essas 2 frentes, nos auxiliando nas demandas, acompanhamento de metas junto com os líderes de cada departamento. Certo. Eu vou trazer aqui vou puxar um pouco a minha Carla, porque eu acho que vocês, assim, uma coisa também que eu percebi na Conab, são pessoas que criam uma jornada. Eu tenho um convite para vocês olharem e pensarem na jornada do colaborador dentro da Conab e trazerem isso, porque eu pude perceber isso com quem eu conversei nos processos de entrevista, de pessoas que já tinham construído uma jornada, mas de pessoas que desejam construir uma jornada, porque eles veem possibilidade de crescimento aonde eles estão. Talvez porque eles veem um exemplo de quem começou ali como estagiário, e olha que quando estava lá tinha até um estágio, essa menina é boba, vamos ver se ela não quer ficar. Né? Então, é uma possibilidade de jornada do colaborador dentro da Conab. E uma coisa que o Lucas trouxe, que é a questão assim, e acho que a gente vive muito isso na contabilidade também, né? Assim, eu sou apaixonada pela contabilidade, setor contábil. Tive a honra de trabalhar em grandes empresas e receber auditoria e sentar em mesas para discutir relatório de investidor, para a CVM.
conseguir viver isso, mas isso ainda é uma parcela não tão grande dentro, né, da nossa classe. A gente tem também aqueles que fazem a contabilidade, entregam, mas com uma acurácia que pede a legislação, mas sem essa auditoria que muitas vezes, opa, peraí, a auditoria chegou. Mas a gente precisa saber sobre o departamento pessoal, a gente precisa saber sobre a legalização, a gente precisa saber sobre o fiscal, embora a gente tenha paixão por um determinado setor, e ali a gente, né, mergulha e vai. Mas eu lembro de quando a gente estava conversando, eu dizia assim, existe uma pessoa que ela consegue passear em todos os setores. E passear em todos os setores, sem que necessariamente seja vocês dois, né? Porque eu acho que chega um momento que assim, cara, eu tô sobrecarregado. Não tem como mais eu ficar ali o tempo inteiro, na equipe, cadê tu fez? Cadê? Me mostra, cadê? Porque ou eu faço isso ou eu vendo, eu faço isso ou eu vou para cliente. Hoje é a Micarla que faz isso aí. Pronto, e aí eu lembro que assim, ó, tem uma pessoa que ela vai conseguir entrar nas áreas, nos setores, sem ser a chata, né? Ou sendo a chata, né? Ou sendo a chata, que eu dizer assim, ó, isso não quer dizer que ela não vai cobrar. Eu não gosto de ser chata, não. Às vezes que eu empurro ela para ser chata. Mas às vezes tem assim, ó, tem cadeiras que a gente senta, que eu digo muito, assim, às vezes você vai almoçar sozinho por sentar nessa cadeira, às vezes você vai ficar solitário por sentar nessa cadeira, e você vai ser chato por sentar nessa cadeira, né? E, na verdade, a cobrança, ela é chata. Você cobrar é chato, ser cobrado é chato. Só que você entende também que a cobrança e o ser cobrado é muitas vezes um acompanhamento que é necessário. E se você faz, está tudo certo, não tem nenhum problema, né? Ok, lá vem ela de novo me cobrar. Tá feito, tem que ir, né? Tá sendo feito, tem que ir. Ou até assim, ainda bem que tu chegou, porque eu tô com dificuldade nisso aqui, como é que a gente faz, né? Então, a Micarla tem um perfil que eu percebi que ela conseguia entrar em todos os setores, cobrar, sendo chato ou não, né? Mas ali ela cobrava, mas também com a leveza e com a amizade, que o pessoal não saía com raiva dela. Ela, inclusive, me cobrou ontem, não foi? Que eu tô devendo uma pesquisa a você, né? Ixi, eu também. Ela me lembrei. Assim, e ela cobra, isso vale para diretores, isso vale para pessoal da operação. E aí uma das coisas que assim, vocês precisam de alguém que possa ficar nessa cobrança dessa operação. Acho que a gente viu uma demanda de atendimento e a gente viu uma demanda de quem possa ficar nessa questão dessa operação. Porque também é uma coisa que se a gente não acompanha, e se eu não percebo que tem alguém ali de olho, no dia a dia, com a rotina, com muita coisa para fazer, é mais urgente eu entregar a obrigação do cliente, é mais urgente eu mandar o imposto do cliente. E é urgente, é necessário fazer, mas eu também preciso olhar para o meu desempenho, né? E aí vocês precisam de alguém para fazer isso. E aí, Micarla, eu queria escutar de você, porque eu lembro que na época quando eu disse, o Lucas disse assim, não, isso aí eu já sei faz tempo. Eu já sei faz tempo. Mas ela dizia assim, mas eu não sei. Eu disse, acho que é papéis e responsabilidades definidos. Ela ficou. Papéis e responsabilidades definidos para isso. Como foi para você, Micarla? Mas eu continuo tendo um pouco do pensamento que eu tinha, né? Inclusive, assim, um dos meus objetivos é entrar na operação do fiscal. Depois estiver mais alinhado, a gente está com o estagiário, eu quero entrar na operação. Mas por quê? Não que eu queira ficar na operação do fiscal, porque isso eu sei que eu não quero. Mas eu vou dar um exemplo. Sempre quando eu vou contratar alguém para o departamento pessoal, eu tenho muita facilidade de identificar todas as competências, área, porque né? eu conheço a área. Quando surge um problema no departamento pessoal, seja na assessoria da folha de pagamento em órgão público também, eu tenho tenho mais facilidade de, como é que se diz, ter uma ideia de resolver um problema, porque eu conheço muita área. Então, eu tenho vontade de ir para a operação do fiscal, porque eu sei que a operação vai me ajudar em relação a isso. Entende? Então, eu tenho tive muita dificuldade, principalmente na questão de cobrar. Tipo assim, eu sempre pensava, eu vou cobrar o que eu não sei, mas depois eu consegui entender que realmente foge disso. E a facilidade que eu tenho realmente, todo mundo já me conhece, às vezes eu cobro ali meio que brincando, mas a pessoa sabe que eu tô cobrando de Vai verdade. Ter que entregar. Então não fica aquele atrito. E eu continuo aprendendo. Esses dias eu fiz até uma pesquisa para os meninos, que eles não responderam ainda. Caramba, que cobrança. A cobrança, viu? A cobrança aqui, ó. Na classe. Aprendeu, viu? Aprendeu, viu? Que a pesquisa era justamente sobre isso. Qual é o setor, qual é o processo que vocês acreditam que eu tenho que estudar mais para me desenvolver mais? Sim.
como é que eu estou lidando, o que é que eu estou trazendo de benefícios para a equipe em geral, como é que é trabalhar comigo, enfim, para me entender, porque às vezes eu também posso me sentir um pouco perdida. O que é que precisa? Gente, assim, é uma coisa que é importante, principalmente quando tem essa questão da transição, porque a Micarla, ela é líder. Se a Micarla, tem pessoas, se você botar para vender din-din, né, assim... eu já vendi din-din. Eu sei, eu também. E eu também, só que lá no meu interior é picolé mesmo que chama. E eu ia dizer assim, ó, com todo respeito e consideração para quem vende din-din, porque eu vendi muito din-din. E vender traz habilidades que a gente leva para a vida toda. Mas se você for vender din-din, você vai fazer de uma forma diferenciada o seu jeito de falar com as pessoas, de fazer, porque na verdade isso é teu. Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida, mas isso é teu. Mas a questão da transição, ela requer um acompanhamento. Porque às vezes, assim, ó, eu sei que vocês confiam na Micarla, eu sei que vocês acreditam. E às vezes a gente que tá do lado de cá é assim, ei, mas me diz aí como é, tá dando certo? Ei, gente, precisa que eu entregue mais alguma coisa? Às vezes o silêncio, para quem vai para uma transição, eu estava aqui, agora estou aqui, o silêncio para quem está do lado de cá é, estou perdido. Sim. Não sei, e agora? Tá legal, não tá? Quer que a gente faça mais alguma coisa? Aonde é que vocês acham que eu preciso melhorar? Nem que seja para sentar e dizer assim, tá 100%. Cria algo novo para mim e traz. Para que você possa explorar e fazer com que ela traga possibilidades. Mas precisa desse retorno. E assim como tem que vir de vocês, entre, né, diretores, mas vocês são diretores fundadores. A Micarla foi uma colaboradora que se tornou diretora. Também precisa que isso aconteça entre as equipes, que é a questão dos feedbacks. Né? Dá um feedback, mas dá um feedback direcionado, potencializando as pessoas, reforçando o que elas têm de bom, mas em que é que ainda pode melhorar, porque não tem nada perfeito. Sim. Nunca vai estar 100% perfeito. Até quando a gente tem os processos, quando a gente tem essa cultura muito bem implementada, sempre pode melhorar. Né? O mundo muda. Eu não posso dizer que vou entregar para o meu cliente a mesma coisa que eu entregava para ele lá em 2010, quando eu fiz uma pesquisa. Não. Já era, meu amigo, as coisas mudaram, o sistema já está já está em outro momento. O que é que tem de novo? Então, trazer e fortalecer essa cultura. E que bom, Micarla, que você continua descendo essa cobrança para eles, porque no dia a dia é muita coisa também do lado deles para poder fazer e passa, porque na verdade eles também acreditam. Mas é importante que nesse momento de transição você também receba. E que você também não esqueça de descer esse mesmo feedback para quem está na equipe, né? É tanto que, um exemplo, tem também a questão da confiança, né? Eu não estou a todo momento lá com o líder de cadecedor perguntando, né? E aí, já entregou essa demanda, já bateu essa meta? Até porque também a gente tem ferramentas que eu consigo acompanhar. E também para me passar aquela imagem de chata. Essa menina tá todo o tempo aqui perguntando se eu fiz isso. E é todo mundo adulto, né? Isso, ela viu, se eu não fiz, vou ter que me explicar. Quando eu vejo que não foi feito, e que tem ali a reuniões semanais, né, principalmente da liderança, geralmente tem a reunião da liderança e o líder já passa para mim. Muitas vezes eles mesmos já me explicam, já me passam, sem eu precisar estar cobrando, né? Então, facilita muito o trabalho. Muito bom. Eles estão recebendo essas informações? Sim. Prestação de conta. E assim, em relação a essa questão, especificamente da Micarla, eu até comentei com ela um dia desses, que essa percepção que a Elinádia teve, né, que você teve, de que a Micarla cairia muito bem para essa função, eu vejo que não foi só, além de a Micarla, né, ter as características necessárias, ter as habilidades necessárias e capacidade, eu vejo que pode ser uma tendência para escritório de contabilidade. Sim, perfeito. De que antes, quem era, qual era a pessoa de qual setor que era tendencioso a ser esse diretor, a ser essa pessoa que assume o escritório? Era o contábil. Por quê? Porque sabia os 3 setores. Sim. Mas só que eu vejo que nossa dificuldade, não só da área da contabilidade, mas em geral, todas as empresas, com gente, está tão grande que pode ser que isso seja uma tendência que futuramente, né, já está acontecendo, as pessoas de RH e DP que sejam essas pessoas que vai assumir esses papéis, porque ela já tem uma vivência e um conhecimento maior com pessoas. E hoje nossa maior dificuldade em qualquer ramo, não só na contabilidade, são pessoas.
não só de contratar, mas como de gerir, de fiscalizar, né, cobrar, De engajar, tudo isso aí. Então, a Wellnádia foi precisa nessa identificação de que a Micaela poderia assumir e também da líder que ficou no lugar dela. Que foi, antes mesmo de a gente falar qualquer coisa sobre isso, a Emily, né, que ficou à frente do setor pessoal. Antes mesmo de a gente conversar sobre isso, você já disse, ó, vocês têm aqui uma potência. E eu geralmente faço os testes antes mesmo de conversar, né? E aí, para eu também não ir com nenhuma percepção. Conversei com o Wesley, eu vou fazer o teste do Wesley, eu posso ficar toda envezada pela conversa que eu tive com ele. Então, rodava antes, às vezes a minha Carla dizia, cadê os testes? Eu disse, espera aí, que tá tudinho aqui, mas agora eu vou escutar, depois eu libero aqui para ti. Porque é realmente isso, e a gente consegue ver na forma como as pessoas se comportam, na forma como eles estão lidando, como as pessoas me contam sobre os problemas que elas têm dentro do setor. Falar sobre o problema, todo mundo tem problema. Só que não é só falar. A forma como traz fala. uma competência. E né? a forma como você vê as possibilidades de resolver o problema. Sim. E possibilidades pensando eu digo, a ligadura, né? A ligadura que tem com os outros setores, porque nenhum problema nasce só aqui e fica aqui. Ele pode vir de outro lugar. Se ele nasceu aqui, ele vai se ramificar para outros. E vocês têm uma equipe que tem muito essa percepção. Na verdade, na equipe de vocês têm muitos líderes. Mas líderes que também se permitem, estão em fase de desenvolvimento, porque todo mundo também tem a sua fase de maturação, né? Mas vocês têm grandes potenciais dentro da equipe de vocês e de pessoas que, na verdade, gostam de estar na Conab. Foi uma das coisas assim, que mais me encantou. E eu dizia assim, não, eu vim do interior, você que é do interior, rapaz, tudo é de casa, vai tomar um café, senta no quintal. Mas não é só por isso. A gente percebeu essa pegada mais firme agora, quando a gente contratou as pessoas daqui e a gente levou para lá. E a moça do departamento pessoal falou assim, caramba, eu gostei demais de lá porque o pessoal é muito gente boa. Então, assim, é um ambiente muito agradável. E eu estava vindo para Fortaleza, eu estava vendo o rádio, e teve uma pesquisa que houve um aumento considerável de ansiedade e depressões por conta do trabalho. Sim. Tanto no setor público como no privado. E na pesquisa apontou que o setor privado tem mais cuidado de trabalhar o clima organizacional para que as pessoas consigam amenizar esse problema do que o setor público. Então isso deixa a gente feliz porque a gente é do setor privado, tem várias empresas do setor privado e vê a preocupação com o seu time, né? Que é um cuidado, além de você entregar o seu trabalho, cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental das pessoas, também é um desafio a mais. Aí você tem que vender, tem que pagar, enfim. Aí vem todo um avalanche de situação. E ainda tem a sua saúde mental, né? Ainda tem a minha saúde. Tem a sua saúde mental. Eu vi um videozinho interessante que até um professor postou nos stories que a motivação do time é fácil você montar, mas do líder, do diretor é difícil. Você tem que se motivar todo dia você mesmo. O que te motiva? É um ambiente muito solitário. Muito solitário. Muito solitário. Eu achei legal que é um bonequinho onde ele troca a bateria e cai sozinho para pegar outra bateria. Então, tipo assim, o que te motiva todo dia? Você, diretor que está ali na posição de diretor, né, executivo do negócio. Então, eu me identifiquei bastante com aquele bonequinho, porque assim, é uma coisa que você tem que estar renovando todo dia, né? Todo dia que a gente está animado, né, Lucas? A gente chega, é tanto problema. A nossa academia, pelo menos eu não sei como é hoje, que faz tempo que eu não nem professor a gente é, né, Lucas? Mas nossa academia a gente é preparado para fazer compliance, fazer conformidade, mas a gente não é preparado para vender, não é preparado para fazer planejamento estratégico, não é preparado para cuidar de pessoas. A gente teve que aprender isso no dia a dia. Então, sim, eu não sei como é hoje. A senhora professora, você sabe como é que é. Hoje mudou, inclusive, as próprias diretrizes curriculares inseriram nas matrizes curriculares de contabilidade, tanto que as universidades estão tudo correndo para organizar seus planos pedagógicos, precisa ter dentro das matrizes não só a parte técnica, mas a parte de desenvolvimento de competências. E as competências é negociação, as competências é comunicação, as competências é pensamento reflexivo, criticidade, resolução de problemas. Eu só fico pensando como é que a gente vai trazer isso para a sala de aula, com o pessoal querendo aquela aula, modelo padrão, ou slide, ou pincel no quadro, e você tem que dizer assim, não, agora eu vou vir para a sala de aula, você é um facilitador, toma esse problema aqui, Lucas. Resolve, mas resolve em equipe e depois vem apresentar para mim.
Porque, na verdade, é isso que a gente espera dos colaboradores e é isso que a gente está desenvolvendo na sala de aula. Para a gente ir para o nosso encerramento, que o nosso papo era para ser uns 40 minutos, a gente está chegando 1 hora, viu? Estou dizendo, começar a conversar e aí Todo vai. mundo conversa demais aí. Todo mundo conversando, mas é bom, né? Não é bom, é porque a conversa tá boa, né? É. Eu gostaria de escutar de vocês, assim, de uma forma muito breve, como é que vocês entendem que realmente os processos e a cultura, ela consegue agregar dentro do escritório, né, da empresa, da CONAP, com a construção que vocês têm hoje, mas principalmente com a construção que vocês querem expandir, né? Estamos com a nova sede aqui em Fortaleza, não esquece de dizer o endereço, Sim, tá? sim. E aí, fica à vontade, quem quiser começar de uma forma bem... Eu vou ser bem breve. Existem 2 momentos CONAP. Existe um momento CONAP sem o alinhamento de processos e cultura e valores e planejamento. E existe um momento CONAP, que foi uma mudança completamente de definição de valores, nossa cultura, definição de planejamento e visão para onde a gente quer, onde a gente está, para onde a gente vai. E aí alinhar a equipe a isso. Foi um desafio muito grande, né? Você nos ajudou no processo e assim, a gente sempre buscou muito essa parte de buscar ajuda, porque só nós a gente não conseguia só, né? E aí a Micarla vem agregando com a unidade de Fortaleza, que já vai para inaugurar no comecinho do ano que vem. Já existe uma operação aqui, a gente está com essa unidade para já começar agora no mês que vem. Então, assim, trazendo essa mesma pegada. Só que aqui também já é uma outra situação. Então, outro mercado que gosta também de não pode, desafio, né, não pode ignorar. Tem que ver a questão assim, Até do as outro mercado. contratações são diferentes. Então, eu divido nesses 2 momentos, né? Então, foi mais ou menos isso. Perfeito. Complementando, né, o que o Wesley disse, essa questão da cultura, né, do clima e dos processos em si, quando você não... Eu não sei nem como é que a gente trabalhava sem. A verdade é essa. A gente faz um retrospecto aqui desde o início, é como você está perdido mesmo, né? Você está perdido sem direção. Você ser jogado ali de paraquedas numa região que você nunca andou. Você consegue sobreviver, mas a dificuldade é muito grande. Então, assim, a cultura, o clima, os processos, quando você tem isso bem definido, funciona automaticamente. Então, até falando em questão de filiais, por que a gente decidiu abrir filiais? Porque, teoricamente, claro que o mercado de Fortaleza é bem mais complexo. Sim. Mas é diferente de quando a gente começou. A gente começou e tivemos que construir do zero. Hoje nós já temos um modelo aplicável, né? Replicável. Então, assim, mas você consegue hoje atender contabilidade digital, à distância? Sim, mas a gente tem um modelo, o humanizado, o atendimento humanizado, como a gente estava falando aqui, né? O senhor, seu pai, foi muito incisivo aí nessa questão, de que até quando a gente iniciou, uma dos elogios que os clientes nos faziam era a presença. Rapaz, meu contador tem 10 anos, ele andou aqui 2 vezes. Você está com 1 mês, já andou aqui mais do que ele. Então, assim, embora tenha inteligência artificial, tem automação, tem tudo isso aí, mas o nosso capital intelectual, né, o atendimento, aquela reunião, nem que não seja presencial, mas videoconferência, de ir resolver o problema, de estar ali junto com o cliente, isso não vai acabar no nosso ramo, acho muito difícil. Verdade. Então, assim, quando você tem essa estrutura de processos, né, de cultura e processos, se torna mais, não vou dizer que se torna fácil, mas se torna mais claro e mais objetivo, né? Você já tem ali um plano, né? Você já tem ali um modelo, um mapa a ser seguido. Né? Então, assim, acho que direcionamento, né? Um direcionamento. Isso. Para você, Carla, em relação à cultura, você pode até não entender a sua cultura, porque tem muita gente que, assim, a cultura ela já é firmada, só que tem muita gente que não tem ela escrita. Sim. Mas sempre existe uma cultura. Está subentendido, né? Está subentendido, exatamente. E por mais que muitas vezes você não saiba o que você quer fazer, porque ainda, infelizmente, né, tem muitas pessoas, muitos empresários que
ainda estão um pouco perdidos, né? Não tem um processo estruturado. Mas por mais que você não saiba o que quer fazer, você sempre sabe aquilo que não quer fazer, Sim. né? Então, acho que a cultura, ela serve para esse norte. Em relação à gestão de pessoas também, o Wesley costuma muito dizer que a cultura, ela expurga, né? Acho que é essa palavra. Porque quando tem alguém ali com a gente, quando acontece de ter alguém na empresa que não está alinhado com a cultura, ela sozinha sai, sabe? Ou ela pede para sair, enfim. Porque ela mesma vê que ali não é o lugar dela trabalhar, ela não está feliz ali. Então, quando você tem uma cultura muito forte, ela direciona basicamente tudo, né? Atendimento ao cliente, o relacionamento entre a equipe, a entrega. Eu fiquei um pouco perdida, assim, quando falava cultura, valores, e eu já via na faculdade, mas na faculdade muito superficial, né? Então, eu achava que, não vou mentir, eu fiquei, não, a gente só vai estruturar ali um modelo de visão, de missão e de valores, mas depois eu entendi que realmente estava na nossa vivência, já era o que a gente vivia, só que a gente só passou para o papel. Então, é isso. Muito bom. Gente, para a gente ir para os nossas conclusões, eu quero agradecer mais uma vez, dizer para vocês que a CONAP, sede Limeira do Norte, sede Fortaleza, que está localizada onde, Wesley, que você não falou? Ali no Cambeba. Vou ter que olhar, viu? Não leva mal, não. Olha aí. Os matutos do interior chegando aqui na capital. Avenida Ministro José Américo, 326, loja 1, que é no Quartier Empresarial. Pronto, Quartier Empresarial. Quartier Empresarial. E como, né, assim, bons interioranos, tudo é perto de alguma coisa, é perto do Hospital do Coração. Vizinho Pinheiro, pronto. Vizinho Pinheiro, tudo é perto de alguma coisa, né? Assim, ó, lá no interior é onde? É perto de fulano de tal, é fulano de cicrano, pronto, é perto do Hospital do Coração, assim, ali onde é o Quartier, né? Sede Limeira do Norte, sede Fortaleza e outras sedes, que virem a surgir dentro da prospecção de vocês. Tem muita seriedade, tem muito compromisso, tem muito comprometimento e tem também muita diligência, que é o perfil de vocês em entregar o que tem que ser entregue, da forma que tem que ser melhor para a CONAP, para os clientes, para os colaboradores de vocês. Isso é louvável, porque acho que se estende, né? A CONAP, ela vai além do espaço onde vocês estão, vai em funcionários que falam tão bem que outras pessoas querem trabalhar, que entra como estagiário, que se torna, né, colaborador, se torna diretor, e que isso possa perpetuar na jornada da CONAP, né? Quero parabenizar vocês. Obrigado. Quero dizer para vocês que foi uma honra e que eu levo a CONAP sempre que estou em sala de aula ou estou falando alguma palestra como cases de boas práticas de alguém que de forma tão genuína, vocês podem dizer, a gente busca soluções, a gente busca ajuda, mas tem muito também da essência de vocês, né? E isso é genuíno de vocês. E vi muita sinergia nisso também com a Carla. Por isso que eu disse, gente, vocês têm a diretora de operação de vocês aqui, não precisa deixar isso com o Lucas, deixa o homem vender, vão vender, deixa ela aqui cuidando de tudo. E eu acho que a gente também precisa reconhecer e ser grato, né, por essas... E reconhecer também, para celebrar o que a gente faz no escuro, mas dá certo, mas também o que a gente faz no escuro que não deu certo, de reconhecer que estávamos em fase de desenvolvimento, aprendemos, mas que a gente ainda vai passar por esse caminho de aprendizagem, né? E aí, assim, uma das coisas que sempre acontece com os nossos clientes que passam é a plaquinha de selo Aster, né? Para CONAP, contabilidade. A gente tem uma evolução de selos, né? Então, assim, a parte de mapeamento dos processos, parte de monitoramento. Então, é uma placa para vocês, né? Sabendo que vocês vão estender o modelo para Fortaleza, essa placa também vai ser providenciada para Fortaleza, certo? Para que vocês possam ter e para que possam também evoluir na questão dos selos. Então, Nádia, o monitoramento está rolando, só dizer assim, Nádia, vem uma vez aqui para tu poder acompanhar, a gente vai evoluindo para que vocês possam ir ganhando os outros selinhos até chegar no diamante, que é vocês também irem replicando isso para outras empresas, principalmente para os clientes de vocês. Então, quero ter a honra de entregar para vocês a placa da CONAP, né, do nosso modelo AMP, que é a análise de melhoria de processos, com o que foi analisado, mas com o que foi implementado, porque processos vocês tinham, rodava, né, a gente só deu um up,
né? E reformulou o que vocês construíram com muita maestria. Vai Tá ficar bom? muito bacana lá no Obrigada. exposto lá, atrás da gente lá, ficar muito bom. Viu? Gente, muito obrigada. Quero agradecer a vocês, né? Dizer para vocês que o nosso segundo episódio tinha que ser com a Conap, como eu já tinha divulgado há um bom tempo. Que bom recebê-los. E reforçando mais uma vez que processos, cultura, não é luxo, é sobrevivência. Até a próxima.